Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você estiver estudando, o importante é que a gente está, mais uma vez, começando um novo conteúdo no nosso vídeo. Bom, dessa vez a gente vai começar oficialmente o conteúdo do segundo ano, falando sobre função exponencial. Então, bora pra tela pra gente começar a rabiscar um pouquinho e entender de forma inicial como é que funciona esse conteúdo. Bom, pra gente pensar o que é a função exponencial, vamos lembrar de algumas situações da vida real que tem a ver com esse tipo de crescimento. Basicamente, quando a gente fala de crescimento exponencial, a gente está abrindo espaço para falar de questões bem atuais, como por exemplo a pandemia da Covid-19, ou quaisquer pandemias de forma geral, né? Qualquer situação em que você pega uma doença e você repassa para outras pessoas, e essas outras pessoas podem pegar e repassar para outras, qualquer situação contagiosa nesse sentido. Um outro tema super presente, super atual, que a gente pode abordar usando função exponencial é, por exemplo, o uso de anticoncepcionais. Por que, por exemplo, que as pessoas que usam anticoncepcional precisam usar sempre no mesmo horário do dia? Se você usa um dia às 11 da noite, outro dia às 9, outro dia à meia-noite, outro dia às 6 da manhã, o efeito do remédio vai ser fortemente comprometido por conta dessa falta de padrão. Outro exemplo que tem tudo a ver e que é pelo qual a gente vai começar são as fake news, ou conhecidas popularmente como fofocas ou boatos. E para isso, vamos pensar num caso bem simples. Vamos supor que uma pessoa começa a contar uma fofoca, inventa um boato sobre alguém, e no primeiro dia, logo quando essa pessoa decide inventar esse boato, ela conta para 4 pessoas. Só que aí no dia seguinte, no segundo dia, cada uma das 4 pessoas conta para mais 4. Então, em vez de serem 4 pessoas, passam a ser 16 pessoas. Se acontecer a mesma coisa no terceiro dia, a gente passa de 16 para 64 pessoas. E se isso continuar acontecendo da mesma forma, vão ser 256. Depois, 1.024 pessoas. Depois, 4.096. Depois, assim por diante. E a gente perde totalmente o controle de uma mentirinha, de uma fofoca, que pode ser bobeira, que começa com 4 pessoas. Em 5, 6, 7 dias, já passa a ter mais de 4.000 pessoas que sabem desse boato. E isso acontece por quê? Porque de um dia para o outro, ao invés de a gente somar a mesma quantidade, a gente multiplica pela mesma quantidade. Vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4 e assim por diante. O que acontece nesse caso então? A cada dia que passa, a gente multiplica por 4. E como a gente já viu na nossa revisãozinha de potência, né? Quando a gente realiza várias multiplicações por um mesmo fator várias vezes, a gente está calculando uma potência. Então, nossa função f de x, que representa essa situaçãozinha, pode ser escrita como f de x igual a 4 elevado a x. Isso aqui é um exemplo, primeiro tipo de função exponencial que a gente vai olhar. De forma geral, a gente vai dar uma atenção nesse primeiro momento às funções do tipo f de x, que é igual a elevado a x. Ah, mas só tem letra, tem pouco número. Vamos entender com calma. F de x, gente, como a gente já viu no primeiro ano, significa que a gente está falando de uma função. Uma função na variável x, ou seja, o x é um número que varia, e f é um número que acompanha a variação desse x, que é o mesmo x aqui, e a é a base da potência, que pode ser 4, pode ser 2, pode ser 10, pode ser qualquer valor real, desde que a gente não tenha o zero, nem números negativos, e a gente também não pode ter o 1. Ah, por que não pode ter 1? Porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então não é interessante pra gente ter uma função que sempre vai resultar em 1. Por isso que a gente tira esse caso. Então a gente pode ter valores maiores do que 1, usando notação simbólica.
o nosso A pode ser maior do que 1, ou a gente pode ter valores menores que 1. Lembrando que vão ser maiores do que 0. Então o nosso A pode ser maior que 0 e menor que 1. Tranquilo, gente. Só uma primeira explicação, meio bagunçada. Agora acabei de ver que a tela não mostrou tudo, então eu vou jogar um pouquinho pro lado pra gente poder ver melhor. Deixa eu ver, tirar um pouquinho do zoom. Marquear. Menor que 1. Pronto. Agora deu pra ver tudo que a gente rabiscou. E é claro, isso funciona, ou melhor. E é claro, isso é uma primeira apresentação que vocês já viram mais organizada em sala de aula, que eu já coloquei bonitinho no quadro para vocês. E se for o caso, depois a gente faz mais uma videoaula para poder organizar isso melhor, se for ajudar os estudos de vocês. Mas para a gente entender melhor como funciona a função exponencial, bora dar uma olhadinha em alguns exemplos para a gente poder colocar isso na prática. Para a gente entender melhor como funciona a função exponencial, bora observar esses 3 exemplinhos e rabiscar um pouquinho sobre eles. Primeira função f. f de x é igual a 3 elevado a x, ou seja, a nossa base é o 3, que como a gente falou que pode ser maior do que 1 ou menor do que 1, no caso aqui é maior do que 1. Vamos aplicar os valores de x para a gente ver como que se comportam os resultados da nossa função. Primeiro, aqui embaixo, f de 0 é igual a 3 elevado a 0, que todo mundo sabe que todo número elevado a 0 dá 1. Beleza, ficou fácil. Segundo, f de 1. f de 1 é 3 elevado a 1, que dá o próprio 3. Também sem mistério. Mesma coisa com f de 2. f de 2 é 3 elevado a 2, que a gente também já sabe que dá 9. E f de 3, que é 3 elevado à terceira potência, a gente também já sabe que dá 27. Ou seja, os valores eles não foram subindo facinho de 3 em 3. Eles foram multiplicando por 3 de uma forma um pouco mais adiantada. Por isso que do f de 0 ao f de 3 a gente subiu do 1 ao 27. E para os casos de x negativo, tranquilo e calmo. Se eu calculo f de menos 1, eu tenho 3 elevado a menos 1. Lembrando que, se eu tenho expoente negativo, então eu tenho que inverter minha fração. O meu 3 vai virar 1 sobre 3, e 1 sobre 3 elevado a 1 dá 1 sobre 3 mesmo. E o f de menos 2, mesma coisa. f de menos 2 vai ser 3 elevado a menos 2, que é 1 sobre 3 ao quadrado, que dá 1 sobre 9. E f de menos 3, mesma coisa. Desce aqui bonitinho. f de menos 3 é igual a 3 elevado a menos 3, que dá 1 sobre 3 ao cubo. Lembrando que 1 ao cubo dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo. E 3 ao cubo dá 27, como a gente viu ali em cima. Então é 1 sobre 27. Ou seja, nesse caso aqui, em que a nossa base é maior do que 1, importante anotar isso, a gente tem, quando o x é positivo, o nosso valor aumentando, e quando a gente vai voltando para os negativos, ele vai diminuindo, seguindo as nossas fraçõezinhas. Tranquilo, né? Mais pra frente a gente vai dar uma olhadinha no gráfico e ver como que isso pode ser representado no plano cartesiano. Já a nossa segunda função é a função g de x. E puxando já as setinhas para cá. G de x é igual a 10 elevado a x. Então g de 0 é 10 elevado a 0, que a gente já sabe também que dá 1. G de 1 é 10 elevado a 1, que dá 10. Opa, o 0 ficou bugado, mas agora foi. G de 2, mesma coisa. 10 ao quadrado, que dá 100. E G de 3, que é 10 ao cubo, isso aqui dá 1000. Ah, e os negativos? Mesma lógica de antes. Menos 1, menos 2 e menos 3. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas a lógica é a mesma
da função f. G de 0 não, GG. Vou apagar aqui. G de menos 1 é 10 elevado a menos 1. Lembrando que o menos inverte, então fica 1 sobre 10. Ou 0,1. G de menos 2 vai ser 10 elevado a menos 2. Ou seja, inverte a fração. 1 sobre, como 10 ao quadrado é 100, então 1 sobre 100. Ou 0,01. 1 centésimo. E o G de menos 3 é 10 elevado a menos 3. Mesma coisa. 1 sobre... Só que dessa vez 1 sobre 1000. Suave, né? Sem muito mistério, sem muita dificuldade. Vamos partir para a função h, então, para a gente olhar o contrário. Por quê? Tanto na primeira função como na segunda, a gente tem a nossa base maior do que 1. Já aqui não, né? Já que a base é 1 sobre 2, 1 sobre 2 é metade, que é obviamente menor do que 1 e maior do que 0. Então, vocês vão ver que o comportamento é o contrário. Quando a gente aumenta o x, os nossos valores da função vão ficando menores. E quando a gente diminui o x, os valores vão ficando maiores. Pegando então, de trás para frente. Vou começar do 3 e depois vou descendo. H de 3 é 1 sobre 2 elevado a 3. Encaixando aqui no espaço bonitinho. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo é 8. 1 sobre 8. H de 2. H de 2. 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. H de 1. H de 1 é 1 sobre 2. Porque é elevado a 1 dele mesmo, né? Vou escrever bonitinho, porque tá ficando meio zoado. Foi. H de 0. Aí não importa. Se for uma fração, se for um número racional, decimal, se for um número inteiro. Qualquer um desses casos, a minha base elevada a 0 dá 1, sempre. H de menos 1. Agora as coisas se invertem, né? Porque 1 sobre 2 elevado a menos 1, a gente inverte a fração e dá 2. Mesma coisa no H de menos 2. Vai dar 4. E o H de menos 3 vai dar 8. Ou seja, se eu pegar os valores de x e eu for percebendo o que acontece quando a gente aumenta ele, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, os valores da função vão diminuindo. 8, 4, 2, 1, metade, 1 quarto e 1 oitavo, que é menor que todos eles. Tranquilo, né, gente? Isso é uma primeira explicação, um primeiro contato. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha no gráfico da função exponencial, mas usando essas informações. Informação importante que eu vou destacar logo para servir como spoiler para a próxima aula. Olha o f de 0, gente. Tanto nessa função aqui e nessa, que a base é maior do que 1. Quanto nessa função aqui, em que a base é menor do que 1, sempre que eu aplico 0 nesse tipo de função, dá 1. E isso é um fato importante para ser usado no próximo vídeo. Tranquilo? Então valeu, forte abraço. E só para não encerrar sem a gente falar um pouquinho de música, voltando para a tela aqui, a música que está tocando aí chama-se Ain't It Fun, do Paramore. E só para dar uma quebradinha, mudar um pouquinho o estilo, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.